Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder. No PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá, aluno! Olá, aluna! Nesse vídeo eu vou explicar para você como utilizar o Google Earth para realizar a atividade mapa da disciplina de geoprocessamento. Então, aqui a gente tem uma telinha inicial do Google Earth. É um programa que ele é gratuito e ele associa questões de geoprocessamento. Então, você pode utilizar esse programa para você fazer análise ambiental, avaliações ambientais e associando então o geoprocessamento à avaliação ambiental, né, a sua atuação seja na área acadêmica, na elaboração de atividades ou também profissional, ele é um programa que você vai poder utilizar bastante. Então é legal você ter ele no seu computador, aprender a manusear. Então nessa atividade você vai aprender um pouquinho sobre, tá? Então, o primeiro passo, você vai ter que baixar esse programa. Então, eu digitei aqui no Google, Google Earth Pro. Então, vai ser esse primeiro link. A gente apresenta esse passo a passo, então você tem que baixar o programa, acessar o material extra para fazer a atividade e o formulário. Então, o primeiro passo é você baixar o programa. Ele é gratuito, então não tem custo, a única coisa é que ele tem alguns requisitos do sistema. Então, pode ser que ao baixar ele no seu computador, não seja compatível com o seu computador, devido aos requisitos do sistema que ele exige. Caso não consiga, na atividade a gente colocou uma opção para você, caso não conseguir utilizar. Então, você pode utilizar a área de estudo apresentada na atividade, para realizar a sua atividade. Então, você não vai deixar de fazer porque não conseguiu baixar o programa. Então, se não conseguiu, utiliza a área de estudo apresentada na própria atividade. Caso consiga, seguir o tutorial para uso do Google Earth para você desenvolver a sua atividade, bem como o vídeo aqui na qual a gente explica o passo a passo. Feito isso, você concorda em fazer um download, o programa vai baixar no seu computador. Ele tem um íconezinho que vai ficar lá na área de trabalho, tá? Então, no tutorial que eu vou passar, é esse tutorialzinho aqui, que ele tem aí o passo a passo, o link para você baixar, um pouquinho do que a gente está falando e assim sucessivamente. Além do uso, um passo a passo para você acessar as áreas aí, para acessar a sua área de estudo e compor a sua atividade. Então, ao baixar o Google Earth, ele vai aparecer essa telinha aqui. Então, você dá um fechar, tá? E aí, baixou ele bonitinho no computador, você agora vai ter que escolher a sua área de estudo para realizar a sua atividade mapa. E para isso, a sua área de estudo, ela compreende uma área de preservação permanente, na qual a Lei 12.651 de 2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa, que é conhecida como Código Florestal, ela determina que a APP é a área protegida coberta ou não por vegetação nativa, com função ambiental de preservar recursos hídricos e a paisagem, estabilidade geológica, biodiversidade, facilitar o fluxo de fauna e flora e proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. E aí, lá no seu artigo 4º, ela considera como APP em zonas rurais ou urbanas as APPs no topo de morros, montes, montanhas, serras com altura mínima de 100 metros, inclinação média maior que 25 graus. As áreas delimitadas a partir da curva de nível correspondente a 2/3 da altura mínima de elevação, sempre em relação à base, sendo essa definida pelo plano horizontal determinado por planície ou espelho d'água, adjacente ou nos relevos ondulados,
quando a cota do ponto de sela mais próximo da elevação. Então, considero o ponto de sela para relevos ondulados e o curso hídrico com relação a planos. Aí, aqui, só para a gente entender, nesse site aqui, até a gente apresenta essa figura na sua atividade, ilustrando aqui, ó, o ponto de sela, então é como se fosse uma sela de cavalo mesmo. Então, ela tem uma inclinação de 25 graus, média mínima, tá? Então, a inclinação mínima tem que ser 25 graus, a altura mínima de 100 metros, tá? E é definido base definida pelo ponto de sela em relevos ondulados. Então, são essas considerações que a gente tem que ter para quando a gente considera a APP em topos de morro, tá? E aqui a gente tem um passo a passo para a delimitação de APP em topos de morro. Então, aqui ele segue utilizando o cálculo, né? Aqui um exemplo do ponto de sela, tudo mais, considerando as curvas de nível. Então, considero o cume e o ponto de sela. No entanto, aqui ele dá o cálculo. É só para mostrar para vocês. O programa ele já faz isso, eu não vou precisar calcular, tá? Mas eu vou deixar isso como material extra para você ter uma ideia. Então, voltando lá no Google Earth, o que você vai ter que fazer? Escolher uma área de estudo, então, que seja compreendida por uma APP, pode ser em área urbana ou rural, que tem, então, inclinação mínima de 100 metros, inclinação mínima de 25 graus e uma altura de uma elevação de no mínimo 100, no mínimo 100 metros. Então, eu vou colocar aqui uma área qualquer, que eu já até delimitei ela só para você ter uma ideia. Então, no item 1 do seu mapa, você vai escolher uma área de estudo, então, uma APP que tem essas características, e apresentar as características dela. Se tá preservada, se está impactada por uso e ocupação urbana, agricultura, pecuária. Então, você vai avaliar se ela atende ou não o Código Florestal. Então, você vai apresentar uma imagem dessa área e descrever as características dela. Então, o ideal é que você use uma área que você conheça, pode ser qualquer área, próxima à sua cidade, no Brasil, pode ser qualquer área dentro do Brasil, porque a gente está usando uma lei federal brasileira, então não pode ser fora do Brasil. Pode ser em qualquer área do território nacional, uma área que você conheça, uma área próxima à sua cidade, você fique à vontade para usar a área que você quiser. Só salvo os caso você não consiga baixar o programa, aí você tem que usar a área disponível na própria atividade. Escolhida a cidade, então eu vou aqui nesse menu pesquisar e clico em pesquisar. Ele vai dar um zoom do município de Curitiba, tá? Só para você ter uma ideia, vamos supor, para você facilitar a sua escolha. Então, aqui eu delimitei uma área só para facilitar, para agilizar aqui a nossa atividade, eu já delimitei uma área para ilustrar. Então, veja que é próximo ao município de Curitiba. Então, eu peguei só para aqui tá a minha área, ó. Aqui tá Curitiba, aqui tá a minha área. Na verdade, a minha área tá mais entre Curitiba e Joinville, se eu fosse localizar ela, tá? Que é Joinville. Então, aqui o que você pode fazer? Vamos por definir uma área. Então, veja que aqui pelo Google Earth você consegue ver os relevos, você consegue dar zoom por esse menu ou rolando a barrinha aqui do seu mouse. Aqui é o norte, então aqui são as ferramentas do programa, tá? E aqui alguns dados você pode habilitar, enfim, depois você pode ir fuçando aí para entender um pouquinho mais. E a gente vai enfatizar só o que você precisa fazer para essa atividade. Eu vou excluir esse caminho aqui, só para você entender como que você vai fazer. Então, vamos supor que eu escolhi essa área como área de estudo. Primeiro, eu preciso apresentar ela. Então, você pode dar um print com o seu teclado, um print screen, e lá no seu formulário padrão, que vai estar disponível no seu material extra, e colar a sua imagem.
O que eu indico? Veja que é difícil de uma área total dessa ver onde que é a área de estudo. Então, o que que eu sempre indico? Colocar esse marcador. Então, vim aqui na opção, vamos lá novamente. Vim aqui, ó, em marcador, clica nele. Aí eu coloco aqui, ó, em nome, eu coloco área de estudo. Área de estudo. Dou um OK, ele dá inclusive as coordenadas geográficas. Então, aqui eu consigo definir a minha área de estudo, tá? Então, eu preciso apresentar essa imagem. Então, eu posso dar um print screen, vamos lá novamente, e colar lá na minha atividade no item 1, dessa forma. O ruim é que ele apresenta tudo isso aqui, né? Você pode tirar, enfim, para ficar menos poluído. Você pode dar um zoom, deixar mais próximo, mexer aqui com o mouse, ó, aí fica a seu critério. Ele é super flexível. Tem essa opção também que você pode salvar a imagem. Aí ele vai salvar, você pode colocar um título, por exemplo, área de estudo do mapa, vamos supor, tá? E fechar, e ele vai ficar dessa forma. E aí você coloca salvar imagem e você escolhe uma pastinha. Imagem, eu vou colocar aqui em documentos só para imagem mapa. Na sua pastinha aí da disciplina de geoprocessamento, para você não se perder, imagem mapa 1, né? Geoprocessamento. Tá, então, vamos supor que eu tenho uma pastinha disciplina de geoprocessamento, mapa de geoprocessamento. Salvei lá. Então, eu vou pesquisar aqui, ó, figura 1. Mapa geoprocessamento. Tá? Então, ele não foi essa imagem, que essa imagem já estava salva, mas só para você ter uma ideia, figura, né? Eu só vejo como figura, né? Tá, essa aqui é outra imagem que eu havia feito um teste, mas só para você ter uma ideia como ela salva. Ela salva sem os dados do programa, então ela fica de uma maneira mais simples. Então, você pode escolher dessa forma. Aqui também é uma ilustração de uma área de estudo, tá bom? Então, aí você salva ela pelo programa e salva na sua pastinha específica do mapa. Então, você pode colocar a sua imagem dessas duas formas, das duas maneiras vai estar correto. Feito isso, você vai descrever as características da área de estudo. Para isso, você pode dar um zoom. Então, o que eu observo aqui? Que nessa área existem algumas áreas que podem ser ocupação urbana, ó, pequenas áreas desmatadas, tá? Com ocupação, mas de maneira geral, a área está preservada com vegetação nativa, não tem impacto nenhum, nem ocupação antrópica, ao que tudo indica uma pequena ocupação aqui. Não existe criação de animais, então é isso que você vai olhar. Se você olhar outras áreas ao entorno que podem ser escolhidas, às vezes ela pode estar assim, ó, degradada, sem vegetação, pode estar tendo uso inadequado, por exemplo, se ela é uma APP, de acordo com o Código Florestal, ela não pode estar sendo utilizada para agricultura nem para criação de animais. Então, é isso que você vai ter que observar. Então, ela é uma área de preservação ambiental. Ela tem que ser uma área preservada, ela não tem que ter nenhum tipo de uso. Então, é isso que você vai avaliar. Escolhi minha área, é uma APP em topo de morro, atende às especificações do Código Florestal, ou seja, 100 metros de altura e 25 de declividade, no mínimo. Quais são as características dessa área? Então, você vai descrever as características observadas conforme você está vendo aqui no Google Earth. Então, isso é o item 1, apresentar a imagem e apresentar as características da sua imagem, tudo bem? No item 2, você vai ter que apresentar o perfil de elevação, né? Então, no item 2 já vem outra etapazinha aqui no programa. Então, o que você vai fazer? Escolhida a sua área de estudo, você vai vir aqui nessa opção, ó, adicionar caminho. Clica aqui, você coloca caminho, pode colocar caminho, área de estudo, app, por exemplo, tá? Você põe o nome que você quiser, ok.
Aí veja que esse caminho, opa, vamos voltar aqui, deixa eu excluir. Eu vou excluir, vamos fazer novamente. Eu esqueci de traçar o caminho. Então, aqui, seleciono esse ícone adicionar caminho. Clico a delimitação do meu caminho. Vamos supor, eu vou pegar essa área aqui, ó. Vou pegar essa área até essa área aqui, ó. Tá? Vamos supor. Aí eu coloco aqui, ó, escrevo aqui em nome, caminho, área de estudo. Aí eu dou um OK. Vai salvar aqui em lugares. Feito isso, eu seleciono aqui a opção caminho, área de estudo, que já está selecionada. Com o botão direito do meu mouse, vai aparecer essa outra janelinha. Eu vou escolher a opção mostrar perfil de elevação. Ao fazer isso, o programa já faz automático, ele já calcula o perfil de elevação, tá? Então, só para você ter uma ideia, ó, considerando aqui, ó, o topo máximo, cadê o máximo? Tá aqui, né? Então, o que que ele vai me dar, né? Aqui eu tô reduzindo o zoom, tá, ó? Só para mostrar a área de estudo, que eu acho que fica legal você, além de mostrar o perfil, você mostrar a área de estudo e o caminho, tá? Então, aqui o que que eu tenho? Eu tenho uma área com uma inclinação, uma elevação de 1.002 metros, então considera, e uma inclinação média aqui, ó, de 32,5%. Então, essa área de APP, então ela condiz com o que estabelece o Código Florestal, tá? Se eu fosse fazer uma análise crítica. Então, aqui eu tenho meu perfil de elevação, é uma área que tem uma elevação de aproximadamente 1.000 metros, uma inclinação média de 32,5%. Então, é uma área de preservação permanente de acordo com o Código Florestal, pois ela apresenta uma elevação acima de 100 metros, bem como uma inclinação média acima de 25 graus. 25%, desculpa. E ela é uma área que ela atende o Código Florestal também, pois é uma área que encontra-se preservada, que aparentemente apresenta uma vegetação nativa sem uso e ocupação dessa área para uso agrícola ou residencial ou para criação de animais. Então, ela é uma área que encontra-se totalmente preservada. Ao contrário, você pode encontrar áreas ou escolher áreas que estão degradadas, que aí, e se tiver degradada, a gente não pede natividade, mas ela não atenderia o Código Florestal e precisaria ser recuperada. Ou está com uso indevido. Pode ser que ela, antes do Código Florestal ou algo do tipo, enfim, aí precisa avaliar direitinho, né? Mas não é o que a gente está pedindo, na verdade, a gente quer que você utilize o programa e tenha uma noção do que é o que o programa faz, o que ele associa com o geoprocessamento, associando aí questões de avaliação ambiental, bem como o uso de uma legislação ambiental que é de suma importância. Feito isso, tracei o meu perfil, eu preciso apresentar essa imagem na minha atividade. Eu vou fazer da mesma forma. Eu vou lá em salvar imagem, aí aqui eu vou editar, vou colocar perfil de elevação, por exemplo, tá? E aí eu vou salvar a imagem como imagem 2, imagem mapa 2, geoprocessamento, salvar, tá? Então, eu posso salvar dessa forma, tudo bem? Eu vou fechar aqui. Opa, o perfil de elevação sumiu. Vamos lá de novo, mostrar perfil de elevação, tá? Ou então, você pode simplesmente fazer como a gente tinha feito antes. Você dá um print screen e você cola lá no seu formulário padrão na sua atividade, tá?
Então, você pode fazer da forma, esse é o perfil, então já está correto, já está apresentando. Ou vou colocar aqui imagem 2. Ó, vou pegar a imagem aqui. Ó, ela sai desse jeito, então já estaria errado. Não sai o perfil de elevação. Então, nesse caso, você vai ter que apresentar pelo print screen. Porque salvando e colando não sai, tá? É bom que a professora Paula não tinha feito esse teste, estou fazendo aqui agora, ao vivo. Então, você tem que dar um print screen, tá? Vou selecionar aqui, ó, o ponto máximo, né, ó, 102 metros, cadê? Aqui, ó, tá? Vou dar aqui, ó, dar um print screen e vou colar lá na minha atividade, item 2. Apareceu lá, então é dessa forma que você vai colar. Ah, dá para recortar, se você quiser, você dá para pegar essa imagem, quer ver? Se você quiser também, você pode, ó, vou dar um Ctrl V aqui, colei no Paint. Vou reduzir, ó, dá para também fazer isso, tá? Se você quiser. Deixa eu ir de novo, ó. Copiei e colei a imagem no Paint. Então, você vem aqui, para quem tem habilidade em mexer no Paint, e recorta só aqui, ó. É que eu tô gravando, então tá aparecendo os itens aqui de gravação. Mas o legal é aparecer o nome do programa, ou então você corta só, eu vou cortar aqui, para ficar. Tá? De novo, vamos lá. Então, aqui vamos por copiei, ó. Aí dá um Ctrl C. Caso você queira apresentar dessa forma, tá? Olha lá, recortei no Paint só a imagem, então também dá para você fazer essas alterações. Aqui já prova o seu perfil de elevação, a sua área de estudo, que você usou o Google Earth, tá? Então, você pode fazer dessa forma. Pode dar nome para figura. Figura, vamos por figura 1 é a área de estudo, figura 1 é área de estudo, próxima ao município tal. Figura 2, perfil de elevação da área de estudo. Então, você pode nomear conforme o exemplo que a gente deu lá na atividade mapa, tá bom? Então, é isso que você vai fazer. Eu já dei também dicas de como você pode discutir, analisar a sua área de estudo. Pode ser que a maior dificuldade que você tenha é encontrar a área de estudo, que você viu que delimitar o seu perfil de elevação é muito fácil, tá? É muito fácil mesmo. O programa te dá tudo o que precisa, então você não precisa calcular. O que a gente quer é que você saiba usar o programa, não só na atividade, mas também pode ser muito útil para o seu futuro, bem como você propõe por meio dele uma análise ambiental, você pode também, professora, não conhecia esse programa, encontrar dados do seu município, de algum estudo que você queira fazer. Então, fica à vontade aí para você usar a ferramenta a partir dessa disciplina, usar e aplicar ela bastante, tudo bem? Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, a gente fica à disposição. Um abraço e até a próxima. EAD, o Unicef, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.